Aquele excelente dia, já declarando o melhor mês das nossas vidas, que a presença de Deus, o agir de Deus, o conduzir de Deus venha sobre a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, o nosso trabalho, e que realmente nós possamos viver caminhando na direção do que Deus tem para nós, que o Espírito Santo de Deus venha realmente a habitar dentro de nós e nós possamos ter a clareza de ter Deus em todos os momentos da nossa vida, amém? Bom dia, bom dia! E nós vamos declarar que sim, esse será um mês de colheita, de bênção de Deus, amém? E diz assim, nós vamos aqui para Juízes 10, né, onde o povo volta a clamar a Deus e Deus revela o seu coração, né? E diz assim, e depois, né, vamos pedir ao Espírito Santo, inclusive, que já traga o discernimento dessa palavra, porque a palavra ela precisa ser discernida, né? E diz assim, e depois Abimeleque se levantou para levar Israel, Tolá, filho de Puá, filho de Dodó, homem de Sacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. E julgou a Israel 23 anos e morreu e foi sepultado em Samir. E depois dele se levantou Jair de Eleaíta e julgou a Israel 22 anos. E tinha 30 filhos e cavalgaram sobre 30 jumentos. E tinham 30 cidades que chamaram de Avot de Jair até o dia de hoje, os quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos de Deus, e serviram a Balaíns, a Astarote, deuses da Síria, deus de Sidom, deus de Moabe, deus dos filhos de Amon, deus dos filisteus, e deixaram ao Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel e vendeu-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram a todos filhos de Israel que estavam além do Jordão e na terra dos amorreus que estavam em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar contra Judá e contra Benjamim e a casa de Efraim, de modo que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo, contra ti havemos pecado, visto que deixamos a nosso Deus e servimos aos Balaíns. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel, porventura dos egípcios, dos amorreus, dos filhos de Amon e dos filisteus, e dos sidônios, dos malequitas, dos maonitas, que vos oprimiram, quanto a mim clamastes, não vos livrei das suas mãos? Contudo, vós me deixaste a mim e serviste a outros deuses, pelo que não vos livrei mais. Ide clamai aos deuses que escolhestes, e eles vos livrem do tempo e do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, pecamos. Faze-nos conforme a tudo quanto te parece bem aos teus olhos. Tão somente rogamos que nos livre desta vez. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se reuniram e se acamparam em Gileade. E também Israel, a congregação, acamparam em Mizipá. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros, quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? E ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Glória a Deus. Então o povo vai clamar de novo ao Senhor, né? E aí o Senhor diz, olha, vai lá pedir os deuses que vocês estavam aí buscando. Vocês me deixaram, eu dei tantas vitórias para vocês e cadê vocês não estavam ali por mim, né? Então o primeiro ponto aqui, Tolá, né? Deus sempre levanta alguém. Tolá teve 23 anos aí e trouxe um tempo de estabilidade. O reino de Deus avança através de pessoas que não buscam palco, mas fidelidade, amém? Segundo, Jair era prosperidade, não garante proximidade de Deus. Jair dura 22 anos, né, nessa autoridade, e ele traz autoridade, riqueza e status. O sucesso sem alicerce espiritual vira idolatria disfarçada. O povo volta à idolatria pior do que antes, pior do que em nível de apostasia que o povo vive aqui, tá? Então eles começam a adorar Baal, Astarote, deuses da Síria, de Sidônia, Moabe, Amonitas, os filisteus. Então eles começam realmente a contaminar o altar do Senhor. Em quarto ponto, o Senhor os entrega aos inimigos. Deus disciplina para restaurar. Restaurar é um ato de amor. Deus, ele disciplina por amor, ele disciplina para poder nos mostrar o caminho certo, tá? Então o povo clama, mas Deus responde de maneira surpreendente.
E em quinto ponto, o povo renova os ídolos e o coração de Deus se comove. E o povo se prepara para a guerra, né? Então, dependência de Deus total é que vai trazer a diferença para mim e para você. Nós precisamos realmente não negociar o amor de Deus, o local de Deus na nossa vida. E Deus, ele precisa ter um altar no seu coração, ele precisa ter um altar no seu trabalho, ele precisa ter um altar onde você estiver. Por quê? Porque é ali onde ele vai agir. Então nós precisamos realmente colocar o Deus no altar do nosso coração. Então declare isso comigo hoje. Deus, o altar do meu coração é teu. Deus, o altar do meu coração é teu. Deus, o altar do meu coração é teu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amém? Então que o Senhor te abençoe, que você tenha um dia abençoado, um mês abençoado, que a graça do Senhor, a ajuda do Senhor esteja sobre nós, que o Senhor possa trazer coisas poderosas, que nenhum mal possa subsistir diante das bênçãos de Deus e que a graça, o agir do Senhor venha sobre nós, amém? Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti, nós vamos viver o melhor mês das nossas vidas, está declarado, em nome de Jesus, tá? Fica com Jesus.